Pai do Senhor, boa tarde. Estamos iniciando a mais um podcast aqui no nosso canal da UJAD. E desde já a gente já vai pedindo e agradecendo a todos vocês que estão se inscrevendo, que estão acompanhando os nossos vídeos. Nossa gratidão. E a nossa meta ainda continua, né? Estamos rumo aos 1.000 inscritos e a sua participação, a sua inscrição, o seu comentário é de muita importância aqui no nosso canal. E hoje a gente tem a satisfação de estar recebendo aqui no nosso podcast a nossa pastora Eunice, né, que nos deu a honra. E foi um pedido de vocês, né? Pedido de vocês é uma ordem. E a gente entrou em contato com a pastora e ela de bom grado atendeu. E estamos aqui hoje para essa entrevista. Antes de a gente começar a falar com a nossa pastora, irmãos, a gente quer apresentar, né, os nossos patrocinadores, né, os nossos primeiros patrocinadores. Bem rapidinho eu vou colocar aqui para vocês verem, certo? Pronto, primeiro patrocinador, também conhecido como eu, né? Eu trabalho ali no cartório Zélia Mota, então a gente presta serviços cartorais, certo? Então você que faz escritura pública particular, você que quer casar, para os jovens aí, doido para casar, né? Contrato de arrendamento, declaração particular, qualquer tipo de serviço cartoral, trabalhar ali no cartório do primeiro ofício, e a gente, com prazer, vai estar recebendo vocês. E você também que é proprietário da sua empresa, né? Às vezes você tem ali um comérciozinho, uma lanchonete, você vende ali uma lojinha de vender roupas. Se você quiser patrocinar o nosso programa, a gente vai receber de vocês de muito bom grado, certo? A gente já tem o quê? Quantos inscritos no YouTube? Quase 800 inscritos no YouTube. No Instagram a gente tem quantos? Quase 3 mil. Então, a sua empresa, o logo da sua empresa vai estar sendo estampado ali, tanto no YouTube, quanto também no Instagram, o Story no Instagram, tá certo? E o nosso segundo patrocínio... 781. É a mercearia do Zé Maria. Temos orgulho em fazer parte do seu dia a dia. Então, se você é dali da localidade de Maritacaca, o Zé Maria, ele tá ali com o mercadinho dele, certo? Então, vai lá, é um ambiente familiar, é um mercadinho daqueles, como é que você pode dizer? Familiar, né? Aconchegante, né? Não é como um mercado gigantesco desse que você chega, que às vezes você é mal atendido. Lá você vai ser bem atendido, tá certo? Então, traz a tua empresa, traz a tua lojinha, o teu trabalho para fazer parte da UJAD, para a gente fazer uma parceria, tá certo? A parte do Senhor. E lembrando também, né, que todos esses patrocínios que a gente está conseguindo é para a gente finalizar aqui a nossa sala de mídia e também ser investido dentro do departamento da UJAD naquilo que for necessário, tá certo? Então a gente quer agradecer desde já aos nossos primeiros patrocinadores aqui do nosso podcast, tá certo? Mãe Eunice, Pai do Senhor, boa tarde. Pai do Senhor, boa tarde, principalmente para os jovens, né? Estou aqui, viu, atendendo o pedido de vocês, certo? E a gente agradece desde já a sua participação Amém. aqui no nosso podcast. E a gente já vai começar, meu Eunice, perguntando para a senhora o início, né, da sua fé, como a senhora conheceu a Jesus, né? Como foi o início da sua trajetória na vida cristã? Irmão Rafael, eu nasci no lar cristã, né? Meu pai é pastor e minha mãe uma mulher sábia, né? E tenho 10 irmãos, 5 mulheres e 5 homens. E eu sempre estava ao lado do meu pai. Todos os trabalhos da igreja, eles iam para congregações, eu ia nos carros com ele para abrir as cancelas, para a gente passar para o interior. Todas as cestas que ele ia dar, eu estava ao lado dele. A minha mãe, nos cultos, nas orações, em visita, eu estava ao lado dela, porque eu queria ver como era aquele jeito dela trabalhar como esposa de pastor. Mas jamais passava pela minha cabeça que um dia eu ia ser esposa de pastor, né? E foi assim minha trajetória, eu muito dedicada. Nos natais, quando chegava naquele tempo, o povo fazia jograis nas igrejas, né? E aí eu sempre me dedicava às programações de jograis. Sempre me colocava, porque antigamente eu tinha uma mente muito boa para gravar, né, as poesias, os jograis. E quase todos os departamentos eu era colocada, né, para mim participar dos jograis da igreja. Até eu lembro bem que eu, nos meus 15 anos, eu estava no ensaio do jogral. E o Zezinho, né, eu chamo Zezinho, meu amor, ele chegou na janela da igreja e ficou olhando para dentro, as que estavam ensaiando.
tinha chegado a minha vez de mim estar reciclando e falando o que eu ia falar, né? No Jogral à noite. Quando as meninas dizem, olha para a janela, quando eu olhei, aí eu fiquei com tanta vergonha, né? Porque estava ali olhando para mim, meu Deus, aí eu parei imediatamente, né? Porque o pastor Zezinho sempre foi curioso, viu? Mas foi bom, minha trajetória foi muito boa. Em termos, assim, de igreja, no evangelho, foi muito boa a minha trajetória até hoje. Então quer dizer que esse já foi o seu primeiro contato com o pastor Zezinho? Sim, ele chegou numa sexta-feira à tarde, né? Foi no dia que eu vi a primeira vez ele. E na noite, meu pai, ele ia avisar desta festa que ia ter, nessa programação que ele falou para vocês, né? Então, foi nesse dia que nós nos encontramos melhor lá. Melhor assim, porque teve como eu conversar com ele, né? Então, minha mãe disse, a Miriam vai ficar e você vai. Então, eu fui, né? E lá foi que quando eu encontrei o pastor Zezinho. Quando lá ele foi falar comigo, aí eu disse, olha, daqui a 15 dias você vai na minha casa e conversa com meu pai, se ele deixar, eu namoro contigo. Mas ele não esperou os 15 dias. Ele foi com 8 dias depois. 8 dias depois ele chega. A minha irmã tinha muita vontade nele. Eu vou reservar aqui o nome dela, né? E aí ela saiu, foi receber ele, né? Muito bem, recebeu e colocou na sala e tal. Aí a mãe disse assim, sabe quem chegou aí? Eu disse, não. O Zezinho chegou, da irmã Maria. Ele foi, aí eu entrei pro quarto, né? E fiquei no quarto porque eu imaginei assim, olha, eu acho que ela talvez tenha vontade nele, ou talvez ela já percebeu que ele tem vontade nela, eu vou deixar os dois ser felizes, né? Fiquei na minha. Aí eu saí, né, dei a paz do Senhor, e eu vi que o semblante dele não era o que eu estava pensando. Ele não tirava os olhos de mim. Aí eu dei a paz do Senhor de tudo, e aí por ali, né? E eu sempre assim me escondendo, porque eu achava que ele não me queria. Aí, 5 irmãs mulher, toda solteira dentro de casa. Então, eu deixei ele à vontade. Mas ele sempre vinha a paz do Senhor comigo e olhava dentro do meu olho, né? Aí eu dentro de mim, meu Deus, esse rapaz quer alguma coisa comigo, sabe? Mas eu sempre assim, de fora, né? Eu disse, não, porque eu tenho meu pai não vai gostar, ele tem que falar primeiramente com meu pai. Isso era o meu pensamento. Todo tempo dizendo isso e realmente era isso mesmo, né? E aí foi quando ele perguntou se eu ia para o culto à noite na doutrina. Eu disse, sim, vou. Aí ele disse, depois do culto eu quero conversar contigo, já na igreja. Aí eu disse, tá certo. Só que não deu certo. Aí ele foi para casa do meu irmão dormir e já nos outros dias era a festa que a gente ia. Foi quando eu dei os 15 dias para ele chegar. E ele chegou com 8 dias. Foi isso aí. Então, esse foi o seu primeiro contato, né? Primeiro contato com ele foi assim. Mas, tipo assim, a senhora já imaginaria que desse primeiro encontro iria surgir uma futura relação? Não. Então, quando encontrei com ele lá, que ele veio logo, ele chegou. Aí ele esperou terminar na doutrina e conversou com meu pai. Aí ele me chamou, meu pai me chamou e disse, olha, o Zezinho está aqui e ele quer um namoro com você. Você aceita ele? Da minha parte está tudo bem, da sua mãe também. Eu digo, se o senhor deixar, eu aceito, né? Aí ficamos para ali conversando e tal, e aí ele dizendo que 8 dias voltava novamente, que ele tinha vindo do trabalho, ele tinha vindo do interior, né, e morava fora do Ceará, e veio ao passeio, né, e ficou com os pais dele morando no interior. E aí todo final de semana ele vinha. E é engraçado, o meu namoro com o pastor Zezinho, naquele tempo a gente tinha muita liberdade assim, com as adolescentes, as jovens. Aí a gente marcava um pega-pega de correr. Aí no dia que o pastor Zezinho nós ia namorar, eu tinha marcado com as meninas. Aí disse assim, vamos para ali sentar. Eu digo, olha, eu vou correr primeiro, depois eu venho. Então, o pastor Zezinho ficou me esperando. Eu fui correr com as meninas, brincando de pega-pega. Aí a mãe saiu lá fora e disse, Zezinho, cadê a Eunice? Ela está correndo, irmã Lourdes. Aí quando eu cheguei muito cansada, eu olhei para ele assim, cansou? Eu disse, cansei. Aí eu entrei pro banheiro, lavei os pés, né? Tomei água e saí para conversar com ele. Isso eu nunca me esqueci, né? Aí ele disse assim, você cansou? Eu digo, aí na próxima vez que eu vier, você vai correr? Eu digo, vou não. Aí fiquei dando mais atenção para ele, sabe? E conversando. Aí a irmã conheceu ele, como foi o casamento, né? Porque eu acho que um assunto que interessa muitos jovens. É o casamento. Inclusive, aqui tem
É sempre uma dúvida, quando veio o Micaías, quando veio o Jefferson, quando veio o pastor Zezinho, eu acho que os jovens sempre querem saber sobre esse assunto, como foi que a senhora casou, como foi o casamento, como foi a experiência, né? Pronto. Olha, que nem o pastorzinho falou, né? Com 3 meses que ele foi embora, eu chorei muito, porque a gente estava na cidade e meu pai foi transferido do Parambu para Aracoiaba. Aí eu disse para ele, né? Mandei uma carta, eu disse, olha, como é que nós vamos se casar? O meu pai saiu da cidade que você estava morando, seus pais moram. Como é que nós vamos se ver? Como vamos se encontrar? Aí ele disse, não se preocupe não, que eu quero é você. Não, nem que seja distante, o máximo que for, eu vou atrás de você. Aí eu descansei meu coração, né? Parei de chorar, que eu sabia que eu tinha recebido uma resposta dele com a confirmação que ele queria era a minha pessoa. Então, quando ele veio, né, quando a gente noivamos, a minha mãe, assim, meio temerosa, né, que sabia que eu ia embora mesmo, porque ele era na Bahia. E aí, ele depois voltou, aí com o ano voltou novamente para casar. Aí estava os preparativos. A única filha que teve 2 dias de festa foi a minha pessoa, que começou na sexta e terminou no sábado. No domingo nós viajamos. Então meu casamento foi muito assim, muito legal. Eu passava assim o dia brincando com as meninas, rindo, né? E aquela festa toda e muita gente. Aí chegou a noite do casamento no sábado, que a gente estava esperando as pessoas da família na sexta. No sábado foi o casamento. E eu entrei na minha igreja, no casamento lá do meu pai, na igreja lá. Eu entrei sorrindo. E meu pai dizia, não sorri não. E eu não me segurava, eu sorrindo. Aí disse, não sorri não, sabe? Aí quando ele dizia isso, é que eu sorria. E quando eu cheguei lá, eu olhei assim, eu vi os olhos do Zezinho bem assim, brilhante, né? Eu com véu e grinalda, né? Toda elegante, né? Com meus 16 anos. E aí casamos. E depois teve o jantar para todo mundo. Aí com 2 dias nós viajamos para a Bahia, né? Só nós 2. Naquele tempo, era de ônibus, né? Muito tempo, demorada a estrada. E quando nós chegamos lá, a viagem foi muito boa, né? Tinha um casalzinho de velhinho do nosso lado. E ela disse assim, a velhinha, eu vou cuidar de vocês na viagem todinha. Que ela viu que ia só nós 2, né? E foi muito bom isso. E quando nós chegamos lá, tinha essa casa mesmo. Tudo que ele ia comprar, ele me dizia. Ele marcava a ligação com 8 dias para poder eu ir para o telefone da pessoa, para a gente se falar, porque não tinha esse celular naquele tempo, né? E aí ele me dizia, que cor do móvel você quer, sabe? Aí eu dizia, cor tal. Só sei que ele comprou tudo e deixou arrumadinho, a cama arrumada, mesa, tudo ajeitadinho. Aí, quando ele abriu a porta, ele disse, é isso aí que você quer? Eu digo, ao seu lado, sim. Só que que nem ele falou, né, que eu tinha muita vontade, que mora numa casinha de taibo, né? Eu acho lindo uma casinha de taibo, bem simplesinha, humilde. Eu acho muito bonito. É tanto que eu dei muitas fotos nas casinhas de taibo, porque eu vou por aí nas estradas, eu paro o carro para bater foto, que eu acho bonito, né? Mas foi assim, foi muito bom a minha convivência com o pastor Zezinho. A minha, assim, forte, assim, porque eu deixei a família de repente, né? Foi assim como foi tomado de uma vez. Bom, Eunice, a senhora falou que a senhora casou muito nova, né? Você casou com 16 anos. 16 anos. Teve, tipo assim, alguma dificuldade que a senhora, vamos dizer assim, como a senhora foi criada, sempre passou família, e aí teve esse, vamos dizer, essa cortado, né? Esse cordão umbilical. Assim, quando a senhora se viu, né, casada já com o pastor, como foi assim os primeiros dias, né, na questão de administrar a casa, de cuidar também, né, do pastor, que eu acho que as jovens hoje têm muito essa... Eu acho também que os jovens de hoje não têm os dotes que as pessoas tinham no passado, né? Hoje você tem jovem que não sabe fazer um miojo, isso aí era impensável há uns anos atrás, né? E a gente vê, né, já muitos desses irmãos que já casaram mais antes, tinha toda uma preparação, e já hoje a gente vê que, muitas das vezes, às vezes o marido cozinha mais do que a esposa, né? E assim, como foi a sua experiência nesses primeiros dias, a senhora, vamos dizer, administrando lá, né? Olha, irmão Rafael e jovens, eu com meus 13 anos de idade, a minha mãe entregou a cozinha para mim e disse, hoje você vai fazer a comida. Como eu não saía de perto dela, eu aprendi tudo. Eu fiz o almoço dos meus pais, meus irmãos, preparei a mesa, coloquei. A primeira vez eu lembro, coloquei tudo na mesa e disse, o almoço está pronto. Sabe que hora foi o almoço pronto? 10h30 da manhã. Aí chegaram todos batendo palma, né? Dizendo, ela conseguiu. Eu fiz o almoço, eles me parabenizaram, né? Que é aquele almoço. E assim, irmão Rafael, desde meus 13 anos que eu aprendi a fazer tudo numa casa.
Tanto minha mãe, ela tinha a semana das filhas. Uma ficava uma semana cuidando da casa, a outra da roupa, a outra da cozinha. Aí só passava para a outra quando a cozinha tivesse tudo limpinho, que passava para a outra. Eu lembro bem, quando era a minha semana da cozinha, que o Zezinho chegava, eu conversava com a minha irmã, olha, tu ajeita a cozinha, que o Zezinho está aí, eu vou dar atenção para ele. Na outra semana eu tiro para ti. E assim ela fazia, né? Para poder namorar com o pastor Zezinho, né? Era no sofá sentado, nós conversando, muito diálogo, né? Ele contando a vida dele, eu contando a minha vida, né? E ele muito preocupado com como era a minha vida no lar com a minha família, né? Ele se achava um rapaz pobre, né? Mas eu não via isso. Eu nunca vi isso, né? E assim, aí foi assim a minha vida com ele, pronto. E aí quando eu cheguei na minha casa, nós desfazemos as malas. Cheguei madrugada, desfazemos as malas, né? E fomos dormir, muito cansados. E no outro dia tinha um almoço muito bonito na casa de uma prima dele, com a família toda lá dele, na Bahia. E a gente almoçou, terminou e foi mostrar um pouco da cidade para mim, né? E depois nós voltamos para casa, ficamos só nós dois conversando, eu dizendo quem era eu, e ele contando quem era ele, né? E eu sempre perguntando se ele estava gostando do que eu estava fazendo. Aí, quando ele saía para trabalhar, eu levantava cedo junto com ele. Nós orávamos juntos. E depois eu abençoava ele, ele saía para trabalhar. E quando eu fechava a porta, o meu destino era de ajeitar a casa, fazer tudo rápido, para quando ele chegar, tá tudo pronto. E assim foi dia por dias. Aí eu dizia assim, mãe, eu não vou ser esposa de pastor. Eu sou esposa de um comerciante. Aí ela dizia assim, minha filha, a fila anda e a roda gira. Eu nunca esqueci dessa palavra dela, né? E então eu gravei sempre isso no meu coração, que sempre a fila anda mesmo. E aí eu fiz essa pergunta no dia que o pastor teve, vou fazer essa de novo, né? Vocês imaginariam que vocês chegariam na posição que hoje vocês se encontram, né? O pastor como primeiro vice-presidente, a senhora como a primeira vice também, né? Qual é a sigla lá das esposas de pastor? Jesus. Deu um branco agora. Mas a senhora também, né, ajuda EMADES. Isso, a UEMADES, Pronto. que a senhora também colabora. E hoje, né, sendo os pastores aqui da igreja de Tapajé, né, que é a segunda do Brasil, vocês imaginariam que vocês chegariam, ou Deus levaria vocês a conquistar tudo isso? Não, eu não. Porque eu sabia que a gente tinha que subir batente por batente, né? Então, eu não imaginaria nunca assim onde nós estamos. Mas, para isso acontecer, Deus teve que levar um filho nosso. Porque o Zezinho, ele rejeitou 4 campos, né? O pastor Pedrinho ligava para ele e ele dizia que não podia ainda, não estava preparado. Quando o meu filho morreu, eu disse, amor, você vai querer que Deus leve quantos para você ir para o campo? Eu vou lhe ajudar, vou estar ao seu lado. Eu vou lhe ajudar, conte comigo. Vamos. Aí, quando a outra ligação que veio, ele aceitou. E nós fomos. E foi uma benção o primeiro campo, no Pacujá. Amei muito trabalhar com aquele povo. Deus abençoou grandemente. E assim, a gente fomos conquistando a cada dia. Cada culto era uma conquista para mim e para ele também, né? E assim, sempre Deus tem o futuro nosso nas mãos dele. Então, Deus vai dando a cada um conforme o que vai merecendo. Eu acho assim, merecendo, né? A gente acha, não sou merecedor, não. Mas a gente é merecedor, assim, merecedor também. Né? Conquistas que Deus não está lhe dando, né? Então, é uma conquista que a gente conquistou, né? E Deus nos dá, nos capacita. É Deus mesmo que faz, assim, a gente subir degrau por degrau, certo? Como foi a vinda dos primeiros filhos, né? Porque aí vocês já tinham a responsabilidade, já estavam com a responsabilidade com a igreja? Não. Ainda não, foi antes, né? Isso. Como foi a vinda dos primeiros filhos? Pronto. Então, eu com 6 meses de casado, eu disse, amor, eu quero filho. Que eu pensei que eu não ia ter filho, eu quero filho. Aí você quer quanto? Eu quero 10. Aí foi quando eu, menos esperar, engravidei do Herberson. Aí fiquei feliz demais, né? O Herberson nasceu lá. Fiquei muito feliz, eu contei para minha mãe, para a família toda que estava grávida. Aí foi uma benção a minha gravidez. O pastor Zezinho cuidou muito bem de mim, como sempre ele tem cuidado, né? E era muito diálogo do filho que ia nascer, naquela expectativa, aquela esperança, como era um menino, né? Com quem parecia. Aí, quando chegou aos 9 meses que eu fui para o hospital, ele me acompanhou. E o médico disse, você só tem 17 anos? Eu digo, é. Aí eu tive o Herberson com 17 anos, né? E foi, assim, muito bom.
Eu tive aquela criança, soube cuidar, né? Cuidava com o maior prazer, cuidava do pastor Zezinho, cuidava da casa. Aí, no meu resguardo, foi uma irmã dele, daqui do Ceará, para cuidar de mim, enquanto eu estava no resguardo. Depois, fiquei sozinha. Aí, o Erso, ainda, quando eu vim para o Ceará, o Erso tinha 2 anos de idade. A gente veio-se embora. O pastor vendeu tudo lá, assim, do comércio dele. Fretou um caminhão e trouxe todas as nossas coisas para o Ceará. Aí, eu disse, tô do jeito que eu quero. Morando no meu Ceará, e numa casa, e o pastor Zezinho continua no comércio, não era isso. Mas Deus não queria assim, Deus não via assim, né? Deus já viu o nosso futuro. Aí foi vindo a Alexandra, né? E foi uma bênção, outra experiência também. Aí foi que veio o Emerson, que foi o que Deus levou. Aí eu dizia, eu quero outro, né? Quando eu engravidava, os irmãos da igreja não achavam que não era verdade. Eu digo, estou grávida sim, dizia para as irmãs, né? Então, assim, eu não perdi os trabalhos da igreja, eu ia. Só que A senhora e o pastor já dirigindo, qual foi dos seus filhos que vocês foi já eram... Vocês o já eram... Micael. Micael, né? Micael, quando eu estava grávida, o Micael foi para o Pacujá. Uhum. Né? O Micael nasceu lá. Aí foi lá que eu tive, foi uma benção, né? Deu para mim conciliar a igreja, a gravidez, né? E a minha família, né? O meu lar e a igreja completa, né? Foi muito bom, assim, os irmãos cuidaram da gente. E eu cuidava da igreja, né? Aquele barrigão, mas eu cuidava da igreja. E foi bênção do céu quando o Micael veio. Aí, depois de 7 anos, foi que veio o Micaías. Micaías já nasceu em Santana do Acaraú. Me tratei 7 anos, porque eu queria 10 filhos. Me tratei 7 anos. Quando eu engravidei do Micaías, o médico disse, agora você não pode ter mais. Eu digo, mas eu quero, né? E, além disso, o médico disse que o Micaías não nascia. Eu digo, vai nascer sim, doutor. Vai nascer, o senhor não toca na minha barriga. Com 9 meses, eu fui ao mesmo médico que disse que o Micaías não nascia. Eu disse, doutor, aqui, eu disse, você é uma doida. Você vai morrer. Eu digo, não. Micaías, meu filho, tem promessa, eu também, doutor. Então, foi quando o Micaías nasceu, né? Foi uma benção. E o médico disse que eu não podia ter mais filho, que eu tinha que parar ali mesmo. Então, como foi médica, né? O médico dizendo que não podia ter mais, tive que parar. Como é que foi a vinda para o Itapajé, né? Quando chegou a notícia na casa assim, nós vamos para o Itapajé. Pronto. Você estava onde? Nós estava em Vajota, né? E o pastor Zezinho recebeu a ligação que a gente vinha para Itapajé. Aí ele disse, minha filha, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele disse, me diga. Disse, nós fomos convocados para nós estar em Itapajé, sendo pastoreando lá. Eu digo, amor, é mesmo. Meu Deus, amor, vamos orar. Amor, vamos orar. Eu fiquei assim, atribulada dentro de mim. Amor, vamos orar. E só o que eu falava para ele, amor, vamos orar. E eu achava impossível. Porque ele tinha dito que tinha 20 pastores, né? E amor, vamos orar. Se for da vontade do Senhor, nós vamos. E nós já sabemos, porque nós já temos um manual que Deus nos deu para trabalhar com o povo. Então, eu vou ser a mesma que comecei no campo pequeno, até onde Deus quiser. Certo? E aí, faltava 2 dias para o casamento do Herberson. E o povo, quando soube, choraram muito, né? Mas a gente tem aquele jeitinho de conversar com o povo, né? Orientar, que vem outro pastor para cuidar deles, que a gente não é permanente, né? Tem outros lugares que precisam da gente, né? Isso eu conversava com as irmãs lá e um chororô. Mas que, para vir para cá, eu fiquei assim, meia surpresa no dia da posse, né? Logo, as irmãs, muitas vieram ficar perto de mim, né? E fomos bem recebidos na chegada aqui, dia da posse, né? Antes conversamos com os filhos, que a gente vinha para cá. E eles disseram que nós podíamos contar com eles, como sempre, né? E sempre a gente se conversa e temos diálogo com eles. Aí vinham todos rapazes para cá, né? Só tinha o Wes lá, que casou e ficou, e os outros todos solteiros, né? E eu dizia, vocês vão deixar eu ficar orando pela esposa de vocês, viu? Lembre que lá vai ter jovem, mas aí, ó, vocês têm que esperar a oração da mamãe para Deus confirmar. E ele dizia, não, mãe, não se preocupe. Nós vamos querer uma esposa igual a senhora. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou fazer porque o pastor falou, né? Ele falou aqui no podcast que nessa época, né, que ele conheceu a senhora, ele tinha uma cabeleira bonita. Isso procede? Procede.
Lindo a cabeleireira dele, ó, toda pra cima, assim, bem cheio mesmo, muito lindo. Mas, Eunice, Muito lindo. Eu tenho fotos. e ele falou também do perfume, né? Ah, esse perfume dele, Que viu? ele disse que até hoje a senhora lembra ainda do cheiro. Lembro. Olha, nessa festa, posso voltar atrás, né? Pode. Nessa festa que nós fomos, quando nós paramos, o irmão disse assim, irmão, pastor Francisco, que era meu pai, o senhor vai ficar nessa casa aqui. E eu não sabia que o pastor Zé estava lá. Então, foi quando, aí ele veio para a porta, abriu a porta, né, recebeu a gente, passou para o espelho. E ele já tinha marcado com as 3, né? Marcou com as 3, olha aí. Vendo? Ele marcou com as 3. Mas Jesus é bom demais. Eu vejo as outras 2 que não foram, são minhas amigas. Mas eu digo, amor, você tem sorte. E os meninos conheceram as outras 2, né? Então, aí ele começou a se ajeitar a cabeleireira dele no espelho, né? E pegou o perfumezinho, ele apertou para pegar em mim. Quando eu fui passando, apertou em mim. Quando pegou em mim no meu lado esquerdo, aí eu tomei aquele susto assim. Aí eu, irmã, qual é o quarto que eu vou ficar? Sabe? Fiquei nervosa. A irmã disse, é ali. Quando eu entrei, eu fui logo cheirando, que eu não queria cheirar na frente dele, né? Aí fui logo cheirando a minha roupa, que pegou o perfume dele. E fiquei cheirando. Aí eu digo, meu Deus, eu vou pro estudo agora com essa roupa cheirando o perfume dele. O que é que as meninas vão dizer? E aí tinha outras jovens que gostavam muito do pastor Zezinho. O pastor Zezinho, quando ele era jovem, tinha muita jovem que gostava dele, que era louca por ele, né? E eu ficava só na minha, né? Ali respeitava, conversava e tudo, mas eu nunca fui de brigar, não deixava, né? Eu fazia o meu papel, a minha parte. Tinha umas que moravam na estrada e sabia o horário que ele ia descer, esperava ele. Ei, você tem que ficar aqui, vamos, já tem janta pronta, a mamãe preparou e tudo isso. Não, a minha descida é mais na frente. Aí, quando ele chegava e dizia assim, eu passei ali por uma tempestade. Eu disse, de quê? Disse, de mulher, as jovens, tudo ali querem que eu ficasse na casa delas. Eu digo, foi mesmo, eu digo, que bom que você decidiu descer, né, para cá, que é justamente uma ladeira, né, para descer. E justamente essa cabeleireira do pastor Zezinho foi realmente muito linda. Muito lindo. Ele não era vaidoso com essa cabeleireira dele de jeito nenhum. Só que ele nunca esperava que o cabelo ia cair. Né? Ele nunca esperava. Eu tenho bastante foto dele. Eu vou mandar um dia para vocês verem a cabeleireira dele, viu? Pronto. Muito bonita, viu? Bom, Eunice, eu ia perguntar isso para o pastor no dia, mas na hora assim a gente esquece, mas eu vou perguntar para a senhora. Quando o pastor chegou, ele tinha um bigode. Sim. Né? E aí, a gente chega num culto de doutrina, radicalmente o pastor tira o bigode. Pronto. Né? O que, vamos dizer assim, o que levou ele, né? Se houvesse meme na época, né? Pronto, eu disse, amor, já tá tempo de você tirar esse bigode. Tira, amor, para me ver você mais novo, né? Aí eu passei a tarde dizendo, tira o bigode, amor, para me ver mais novo. Aí dizendo, mas hoje é quinta-feira. Eu disse, não vai ter problema não. Tire. Aí foi quando ele tirou o bigode. Eu digo, amor, você não vai mais deixar crescer esse bigode. Você tá lindo sem o bigode, né? E pronto, foi isso, a força dele de tirar o bigode. Eu fiquei incentivando ele a tirar o bigode, né? E por isso, por essa atitude do pastor, muitos obreiros também, né? Estão tirando, né? Tiraram. Tiraram. Até o Cleuto, né? Tirou. O Cleuto também, com pouco tempo, tirou também. Muitos amigos deles tiraram. Vamos fazer algumas perguntas dos jovens? A gente quer agradecer o pessoal do Instagram, né? Agradecer os jovens que mandaram pergunta no Instagram. Certo? Alguns jovens não quiseram colocar seu nome, foi, das perguntas. Então, pelo que eu tô vendo aqui, não tem, né, dessa vez. Pode ser um jogo rápido, né? Não precisa ser demorado, não. Okay. Quer começar perguntando? Nessa hora. Essa? Além da Bíblia, que outro livro mais influenciou sua vida? É o livro da mulher que ora. O poder da mulher que ora. Qual é a experiência... Qual experiência com a senhora tem para contar aos outros, para encorajá-los? Alguma experiência, né? Que... Pronto. A minha experiência para me encorajá-lo é sempre não voltar atrás daquilo que você tem planejado. Espere no Senhor. Ele tem uma resposta, com certeza. Ele jamais vai deixar você fracassar, deixar você em dúvida. Peça a Deus para tirar a dúvida do seu coração. Que você chega lá, assim como eu cheguei. As dúvidas que vinham, eu deixava de um lado. E eu colocava só os pontos positivos na minha vida. Até hoje eu coloco os pontos positivos e vírgula e pontos. É isso que Deus tem trabalhado, tá bom?
como a senhora veio a Deus, né? Como foi que aceitou Jesus, né? No berço, Desde criança, desde né? criança lá cristã, né? Vinha. Que tipo de trabalho... Aliás, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Como foi ser filha de pastor e depois pastora e mãe de jovens que, por consequência, filhas de pastora? Pronto. Filha de pastor para mim foi fácil, porque eu sempre andava na linha, né? Eu via que sempre tinha que ser modelo. Eu sempre gostei de colocar aquilo que vem do natural, né? Eu sempre gostei disso e dei o melhor como jovem, como adolescente, sendo filha de pastor. Nunca dei um escândalo, né? E sempre respeitei as doutrinas que meu pai dava na igreja. E as jovens também, sempre eu gostava de conversar com elas. Elas ficavam mais comigo do que com minhas irmãs. Porque eu gostava mais de se filtrar nelas ali. E algumas coisas eu passava para elas, né? Às vezes elas me perguntavam, vem, o que é que você faz se eu fazer esse penteado? Aí eu disse, não faz não, bonito, teu cabelo é tão lindo, não vá não. Aí assim foi indo, né? A pergunta é assim, que tipo de trabalho torna o casamento bem sucedido? Deixa eu tentar interpretar essa pergunta, né? Que tipo de trabalho torna o casamento bem sucedido? Será que ela está falando de esforço? Talvez. Né? Que tipo de quê? De trabalho torna o casamento bem sucedido. Eu acho que ela está Pronto. falando de esforço, né? O que, é que a pessoa Pronto. pode fazer dentro do casamento para tornar um casamento bem sucedido, né? Olha, a primeira coisa é buscar a Deus. Porque você buscando a Deus, você tem todas as respostas. Porque Deus vai te dar amor, vai te dar segurança, vigilância, né? Para um casamento ser feliz. Precisa do amor. Porque sem o amor, não vai para frente. O amor supera tantas coisas, né? Como o marido e a esposa devem reagir a decisões familiares que acabam sendo erradas? Olha, a gente aconselha, né? Conversa, mas o erro de alguém, eles são responsáveis pelos seus erros. Que a gente já tem conversado, já temos diálogo com eles, né? E pedir a direção de Deus, orientamos, mas aquele que erra, eles já são bem de maior, né? A salvação é individual. E a gente faz a nossa parte de conversarmos, aconselharmos. Tudo que é bom e o que não é. O que pode e o que não pode. Não é isso? Qual conselho a senhora daria para os jovens? É o interesse dos jovens. Qual o conselho da senhora daria para os jovens referente à escolha de uma pessoa para um relacionamento? Pronto. Eu acho isso daí um desafio gigantesco mesmo para um jovem. Escolher alguém. E ser Eita, escolhido olha. por alguém, né, também. Pedir a Deus em oração, buscar uma pessoa que tenha o mesmo princípio de fé, que tema a Deus. Que se ele temer a Deus, os pais, ele vai ser um bom esposo, do mesmo jeito também uma boa esposa. Né? Temer a Deus, porque a pessoa quando teme a Deus, já está dizendo. Grandes coisas, né? Tá por vir, não é isso? Com certeza isso aqui foi uma jovem moça que respondeu. Qual é a sua visão cristã sobre o romance? Romantizando. Eita! Não romantizando o namoro, né? O relacionamento. É, sim. Eu acho que é aquela jovem que. Eu acho que até. Eu vou deixar a pastora falar sobre isso, mas eu acho até perigoso romantizar demais as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas não correspondem àquilo que você espera, você acaba se decepcionando. Muitas jovens passam por isso, né? Romantiza demais e se decepciona, né? Porque às vezes, né, tem aquela visão dos filmes, né? Aquele cara perfeito, né? Ou aquele príncipe do cavalo branco, mas na realidade nem sempre é assim. Aí de repente ele acorda assanhado, roncando de novo. Olhe, vocês não entregam o coração de vocês por 100%. Vocês vão entregando devagarzinho, buscando a Deus. Também no diálogo, né? Você conversando com ele ou com ela, você vai saber entregar seu coraçãozinho. E respeite. E se ele respeitar, é sinal que vai dar certo, né? O coração da mulher, quando recebe palavras lindas, maravilhosas, acelera mais rápido, né? Mas tem que ter calma com esse coração. Não se entregue totalmente, não. De pouquinho em pouquinho você vai soltando alguma coisa, em palavras, seja meiga, né? Seja suave, o que você é. Você tem que passar para ele o que você é. Não pode esconder nada. Porque a realidade um dia não vai descobrir. Então, seja você mesma e ele seja ele mesmo.
Para que isso? Para no futuro dar certo e não ter complicações. Quando casar, que tiver o roncozinho, tem que aguentar. Viu? O meu esposo, nós vamos fazer 40 anos de casado, ele tem aquele roncozinho, sabe? Mas nunca me incomodou. Quando os meninos viajam com ele, que vão dormir com ele junto, os meninos, mãe, como é que a senhora aguenta? Eu digo, meu filho, é o amor. Tem aqueles jovens que é na igreja de terno, né, gravata, e fora da igreja se veste mendigo. Ai, não pode isso acontecer. Jovem, seja você mesmo. Tanto na igreja, no trabalho, na rua, na casa da namorada. Seja você mesmo, arrumadinho, cheiroso. Viu? Não faça isso não, que você decepciona tanto ela como a família. As jovens do mesmo jeito. Arrumadinha, cheirosa sempre. Viu? Pastora, eu não sei se foi o Cláudio Duarte ou foi o Josué Gonçalves que disse uma frase, e aí eu vou perguntar isso para a senhora, que ele disse assim, que não existe a pessoa perfeita num relacionamento. Você é que tem que ser a pessoa perfeita no relacionamento. Com certeza. É diálogo, né? É o amor, é carinho, né? E atenção. Sempre que você for conversar com seu amigo, seu namorado, seu esposo, sua esposa, converse olhando dentro do olho dele. Eu sempre converso com o pastor Zezinho olhando dentro do olho dele. Eu converso e escuto olhando dentro do olho dele, sempre. Desde os meus 15 anos, assim, que eu conheci o pastor Zezinho. Sempre eu fui assim, eu aprendi com meu pai. Meu pai vinha conversar comigo e ficava olhando dentro do meu olho. E eu ficava olhando dentro do olho dele. Minha mãe também. Então, isso eu trouxe para mim. Né? É muito bom quando você conversa com a pessoa olhando dentro do olho. Passa uma segurança, porque né? você passa segurança e você recebe segurança, porque dentro do olhar você dá para perceber se a pessoa está gostando ou não. Se não estiver gostando, você muda a história, não é não? Com certeza. E é muito bom isso, num relacionamento, numa conversa de amor, né? De namorados, né? Vocês sempre conversam olhando dentro do olho do outro e sejam sinceras. Bote Deus em primeiro lugar, em tudo que você for fazer. Que você vai ver como Deus vai te exaltar, Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai preparar a sua casa, o seu lar. Coloque isso, faça um teste para você ver. Né? E com certeza, isso que a senhora falou, de a pessoa não se entregar por total. Total. Porque hoje a gente vê, vamos dizer assim, essa facilidade, né? Hoje a pessoa fica com um, fica com outro, fica com outro, fica com outro. E aí, de certa forma, se cria uma nomenclatura, né? Aquela pessoa ali é ela fácil. É isso, né? Com certeza. E aí, quando se há uma dificuldade, então, dizem, né? Que tudo que é difícil, você tem que lutar para conquistar, né? Então, como a senhora falou nesse sentido, né? A jovem deve se guardar e o jovem também. Isso. Né? Porque se realmente aquela pessoa está interessada, ela vai fazer de tudo. De tudo. Conquistar. Como a senhora aqui contou pra gente, o pastor falou na vez que ele veio, foi vamos dizer, um namoro praticamente à distância. À distância. Né? Mas houve justamente uma conversa, um diálogo, e sim. tudo, no final, deu certo. Deu né? certo, foi sim. Final, pastor? Já foi. Pronto. Mais uma vez, a gente quer agradecer a vocês que participaram lá no Instagram da Aljade e a gente vai com mais algumas perguntas aqui que vocês nos mandaram. Quais dificuldades a senhora enfrentou no início do seu casamento? Foi a perca do meu filho, só isso. A perca do meu filho, né? Eu não sabia que a senhora tinha perdido um filho, fiquei sabendo aqui hoje. Foi a perca do meu filho. Ele adoeceu numa segunda e numa quinta ele faleceu. E nesse tempo lá no Parambu, 14 criancinhas morreu. Quando ele adoeceu na segunda, eu levei ao médico, e o médico passou o medicamento e disse, olha, se ele não melhorar na terça, você traz ele. Eu voltei na terça, né? Quando eu cheguei lá, o médico disse, não tem como internar porque não cabe, mas você vai cuidar dele em casa, faça assim, assim, assim. E eu fiz. Na quinta, eu só vi piora. Quarta piora, quinta piora. E eu disse, Deus, você vai levar meu filho. Aí o pastor Zezinho foi buscar o nosso pastor para fazer uma oração para o menino. Quando o pastor chega e disse que viu a morte na minha casa. Eu fiquei assim, meio revoltada. Eu disse, por que a morte não foi lá para casa do pastor? Veio logo para a minha, sabe? E eu já estava grávida do Neemias 3 meses. E o menino tinha 9 meses, olha aí. Que eu queria muito, né? Então, foi quando o Senhor colheu meu filho. Segunda a quinta foi esses dias que Deus... Eu deixei na mão do Zezinho, nos braços do pai dele, e eu me afastei.
A primeira palavra que ele falou foi papai. E eu me afastei, eu vi só do quarto. Não aguentei chegar perto do meu filho morrendo. E naquele tempo, à noite, tinha 14 caixãozinhos assim nas casas dos irmãos, das pessoas que eram amigas. Sabe assim, foi naquele tempo, era como se fosse uma doença assim, que hoje fosse a meningite, que era rápido. Foi isso. Aí a maior prova de luta aí do casamento foi essa daí. Mas todas, para mim, foi café pequeno. Eu resisti, e o pastor Zezinho, porque eu conversava muito, e eu levava muito na brincadeira, assim, rindo, né? Eu deixava muito passar. E eu sempre gosto de conversar, de rir, sabe? E quando vinha uma coisa, eu dizia, vai dar certo, amor. Não se preocupar, não. O sol não vai nascer amanhã? Pois pronto, amanhã vem de novo. E assim a gente ia vencendo cada obstáculo. Mas o meu maior foi a perca do meu filho até hoje. Essa experiência que marca, né? Que marcou. A gente só entende isso quando a gente se torna pai, né? Com certeza. Quando a gente não é, a gente não tem a dimensão, Não. mas quando a gente se torna pai e mãe, a gente vê realmente que o que os pais da gente fala, que faria tudo, se possível, daria até a vida, é uma Com realidade, certeza. né? Era o único que tinha os olhos verdes, né? Muito bonito, O alvinho. show da senhora, não foi? Sou o meu único. O Micael que dizia assim, acho que meus olhos é verde, que vocês não vê. Pronto. Isso é um bom argumento. Eu acho que eu sou bonito, vocês é que não veem. Olha, tá vendo, jovem? Cadê o colírio santo aí nos olhos? Aí abram os olhos, né? Abra os olhos. E vejo ela. Abra os olhos do amor, né? Veja aqui, ó. Ficou até vermelho. A primeira Ficou. vez que eu tô vendo mais vermelho. Geralmente sou eu que tiro a brincadeira. A pastora Eunice conseguiu. Eu consegui. Como a senhora consegue administrar família e igreja? Bom, Rafael, Deus nos dá sabedoria, né? Para ter tempo para tudo. A família, que em primeiro lugar, né? Eu amo, que se não fosse eles, onde é que nós estaríamos, né? E a igreja, porque Deus nos deu essa missão e temos que cumprir. E cumprir na íntegra, né? E fiel, dedicado, né? Na igreja, trabalho do Senhor, em tudo que for fazer para a igreja, por Senhor, tem que ser em primeiro lugar. Mas tem que vir a família também em primeiro lugar, né? Depois da família, a igreja. Não é isso? E o meu conselho, assim, bem direitinho assim, eu fico escrevendo, anotando o que é para me falar. Quando eu vejo um filho, "Ei, eu preciso falar contigo hoje, eu tenho uma coisa para conversar contigo, né? Porque é muitos, né? Pronto, como a senhora consegue, vamos dizer, a sua família é grande, né? Agora já tem os netos, né? Como é que a senhora consegue, vamos dizer, nesse sentido, a senhora precisa falar ou chamar a atenção de algum, né? Ou aconselhar. Como é que a senhora consegue lidar com a Pronto. situação? Quando estão todos juntos comigo, eu percebo quem está precisando da minha palavra. Eu pego o telefone, vou no dedo privado e mando mensagem, converso. É assim que eu estou pensando ou não é? Você pode contar para mim? Pode se abrir comigo? E aí, se puder, eu estou aqui para ajudar. Bom, Rafael e o Wesley, né? Wesley. Eu nunca me meti assim no casamento deles, assim, querendo saber mesmo. Não, eu deixo elas à vontade. Mas quando eu vejo assim, a tristeza no olhar, eles assim, inquieto, ou alguém, ou elas, aí Deus me toca. Aí eu vou no privado e converso. Que é justamente o que eu tenho sentido. Quando eu sinto na hora que precisa conversar com eles, né? Aconselhar eles, né? Individual. Confesso sem o outro saber o que eu estava conversando com ele. Se for para todos, é para todos. Mas se não for, vai individual. Os netos, meu Deus, são amor de pessoa. Como é bom ser avó, né? Porque os meninos não voltam mais aquele tamanhozinho, né? Então a gente tem que aproveitar mesmo, porque eles vão crescer. É tipo uma oportunidade de ver os filhos Uma pequenos de novo. oportunidade de ver os meninos pequenos. Eu estou vendo tudinho ali. É como se fossem meus filhos pequenos, né? Os 7. Aí vinha o 8º agora do Micael, né? O Gael vai chegar, vai morar distante, mas tá ali também, né? A gente conta também. E a gente tem que aconselhar, assim, a família, né? Completa, a igreja do Senhor, quando é festividade. Aquele dia, aquela semana, eu conversando com eles e é festividade, ajeitando, organizando, anotando, tudo meu é anotado. Eu tenho várias agendas, tudo eu anoto. Meu Eunice, aproveita, como é que a senhora consegue? Porque às vezes os meninos se admiram de mim, né? Que como é que eu consigo administrar a casa, a questão da UJAD e tudo. Mas eu vejo a senhora, assim, que a senhora é muito dedicada naquilo que a senhora faz.
né? Como é que a senhora consegue, vamos dizer, administrar, né, tudo isso? Porque a gente realizou aqui em Tapajé a primeira convenção, né, que foi Convenção. realizada aqui. Né? E, de certa forma, foi vamos dizer, uma mega estrutura que foi montada para uma cidade pequena. Né? Como foi que a senhora conseguiu administrar? Administra também a parte das festividades da igreja. Como é que a senhora não tem hora que assim, dá Não, irmão Rafael, eu perco sonos anotando coisas que é para me fazer naquela festa, naquele evento. Eu perco as noites de sono, né? Para me escrever. E como eu te falei, eu anotando tudo. Eu anoto o horário, anoto data e vou anotando o conteúdo. Quando eu preciso, eu vou lá na agenda e olho. Então, tá faltando isso aqui. O que eu resolvi, eu boto ok. O que eu não resolvi, não tá ok. E assim eu vou lidando com a minha vida, assim, nessa parte aí, e pedindo a direção sempre de Deus. Deus me oriente, Deus me ensine. Deus, como é que é para me fazer? Vai dar certo assim? Se não der, me diga, Deus. E Deus vai me orientando. E eu vou escrevendo. Então, é tudo anotado. Eu Tudo ganhei uma anotado. agenda, vou começar a seguir igual a maioria. Olha, anote, porque a mente, viu? Pronto. Qual a sua sensação ao ver os seus filhos indo para o campo missionário? É agraciada por Deus, viu? Muito, muito bênção de Deus, né? Essa oportunidade que Deus tem dado, né? De ver eles assim, com aquela fé, aquele entusiasmo. E querer levar a palavra de Deus, respeitadores, né, que eles são, e não mede esforços para fazer o trabalho do Senhor. E a senhora, como mãe, É uma grande conquista, mas o coração aperta. Eles vão voltar no dia 13. Já estou sofrendo uma semana antes já. Como é que vai ser assim? Meu Deus, eles vão e agora vão ficar lá e tal. E eu fico pensando, sabe? Eu me lembro que quando os meninos foram, foi o período que o pastor me chamou para ajudar o Jade e a parte também de eventos, né? E eu lembro que a senhora falou assim lá na mesa, que a senhora não estava com cabeça naquele momento. Até eu lembro que a senhora falou quase com lágrimas nos olhos, que estava sendo muito difícil aquele momento e a senhora precisaria de um tempo para poder... Foi. Justamente porque eles iam de uma vez, né? E eu sofri muito assim na saída deles. Foi a primeira vez para um país. Eles mesmo iam aprender a linguagem de lá, sem ter nem ido nunca a uma escola. E aprenderam, porque eu orei muito por aqueles meninos, que nem eu continuo orando, né? A família tem que ter oração. Tem que ter oração. Qual a sua reação ao ser chamada para o podcast? Eu fiquei surpresa. Fiquei surpresa porque, assim, meu Deus, eu acho que eu não sou capaz. Nós estamos fazendo aqui. Aí, pastora, a última, qual o conselho a senhora daria para uma mulher que será disjuntora do marido ministerialmente? Pronto. Que ela tenha prudência, cautela, não passe na frente do seu esposo no trabalho da igreja. Deixe sempre vir a palavra dele primeiro. Escute, para depois você colocar em ação. Seja mulher de oração. A mulher que ela ora, ela tem muito assim segredo, né, com ela. E nunca desmanche o que o seu esposo fez. Sempre apoie ele, se dedique ao trabalho que ele está fazendo e nunca desfaça dele na frente de ninguém. Se você quiser conversar alguma coisa que está acontecendo que você viu que não é cabível, deixe chegar em casa, no quarto. Aí você conversa com ele e diz, olha, estou vendo assim, mas eu estou só dizendo. Não sei se vai dar certo. E acaba acontecendo, ele pegando a palavra, né, botando a ação que você disse. Então é isso que eu deixo para elas. Que elas sempre não passem na frente dele. Espere. Ele manda você fazer ou você falar. Porque às vezes você vai e faz tudo e de repente você passou por cima de uma liderança do seu esposo. Não pega bem, né? Então, se ela fizer isso na igreja, o casamento quem manda tudinho é ela, né? Porque é um pequeno trabalho assim de administrar o trabalho do Senhor. Se ela passar por cima de tudo, como é lá no quarto com ele, né? No casamento, ela vai mandar em tudo, né? Olha, eu estou feliz no meu casamento. Posso falar? Pode. Porque
eu falo, converso com o pastor Zezinho e fico esperando. Eu nunca avancei o sinal. Aprendi com minha mãe que eu sempre tenho que esperar. Eu converso com ele e falo, qualquer festa, qualquer coisa que é para me fazer, eu mostro para ele, amor, isso aqui, você me autoriza eu fazer? Eu posso fazer? Você diga. Se eu não puder, você me diz aqui mesmo, termina. Certo? E assim é indo o nosso ministério, né? O nosso trabalho da igreja, como família também. Até para mim conversar com alguns filhos, eu pergunto logo para ele, eu posso falar esse assunto com os meninos? Eu posso conversar? Eu não vou chegar lá e contar tudo, né? Eu espero pela participação dele primeiro, para depois eu ir. Apesar que os meninos pequenos, eu fiquei muito tempo com eles, né? Muito tempo. Mas eu ensinei a ele o culto doméstico. Eu dava a moeda para eles, para depois eu passava colhendo a oferta. Aí o Micaías que dizia assim, e o dia do titete, que era o chiclete, né? Eu disse, não, depois amanhã dá. Mas primeiro tem que ser a oferta. Aí assim foi indo o meu ministério com eles, né? Ensinando eles a orar, eu dizia, vocês têm que pregar, amor, prega aqui. E esse carro olhando para mim assim, sabe? Não, quero não. Pois pronto. E assim, dentro da família, Deus viu e Deus tirou aqueles que pregam, né? E aqueles que têm a vocação de ir e dar o recado. E eu fico intercedendo, orando, porque eu não sou de pregar. Eu sou mais de joelho, é melhor. Igual o hino, né? De joelho é melhor, De joelho na é bem alegria ou na melhor, dor. viu? É, sim. Meu Eunice, deixa as suas considerações, principalmente para jovens que estão aí, né? Que abram os olhos, né? É. Bote o colírio nos olhos. Que abram os olhos, né? E é que a senhora deixa um conselho para os nossos jovens que estão aqui acompanhando nosso podcast. A gente quer já agradecer aqui muito a senhora por Amém. ter estado conosco. Esse será um primeiro de muitos, não é? Como a gente falou para o pastor, que é muito... Com certeza. É bom, viu? Com o pastor, porque aí nós ouvimos né, as experiências. Isso. Aí a senhora deixa as suas considerações para os jovens, né, para os nossos jovens aqui da UJAD, para todos que vão assistir esse programa. Pronto. Jovens, a minha palavra para vocês, sejam fortes, né? Vocês sabem disso. E quero dizer para vocês que eu admiro muito vocês. Vocês são altamente meus admiradores, viu? Eu gosto dos jovens porque eu fui jovem. Eu me preocupo com vocês. E como é bom que vocês se aproximem de alguém de confiança para conversar. Porque eu sei que vocês têm algo dentro de vocês que não tem coragem de contar para ninguém. Mas, se precisar, estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? A gente fica muito distante, né? Mas estou aqui para ajudar vocês, certo? Eu tenho orado por vocês. E peço a Deus que dê o melhor no futuro para vocês. Para vocês não dê ponto assim errado na caminhada de vocês, na trajetória. Vocês que fazem faculdade, que estudam. Muito cuidado com as amizades. Muito cuidado. Muito cuidado no que você ouvir. Muito cuidado. Tá certo? E nós oramos por vocês, sim, pastor Zezinho, nós na nossa casa, nas madrugadas, nós oramos por vocês, pelos jovens, do tempo todo, vocês estão nas nossas orações, todos jovens, viu? Vocês são amados pela igreja, pelo pastor, tá bom? Nós se preocupamos com vocês, tá? E estou aqui, conte comigo, o que vocês precisar. Que Deus vos abençoe pelas perguntas que vocês fizeram para mim. Não sei se foi a que vocês esperavam a minha resposta, né? Mas estou aqui. Qualquer coisa, vocês podem me convidar e conversar comigo no particular sem ser. Né? Então nós vamos encerrar, né? Queremos agradecer a pastora pela presença, agradecer ao irmão Rafael, agradecer todo Amém. mundo. O pessoal da equipe aqui, irmãos, que estão atrás das câmeras também estão nos sim. ajudando. Deus abençoe, compartilha, curte, envia para os seus amigos, né? Patrocinadores a agradecer, o Mercadinho Zé Maria, é isso? Me ajuda, E também Serviço Cartoral, Wesley. Se olha você aqui, quer ó. trazer a sua empresazinha para trabalhar aí, conosco. ó. O Wesley está precisando de um coração para amar ele. Tchau, pessoal. Tchau.